Uma vez mais e incansavelmente nós cumprimentamos a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como já dissemos em outras ocasiões, não tem como negociar paz. A única fonte de paz é estar reconciliado com Deus por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com a referência de Romanos capítulo 5, o primeiro verso. Vamos lá, nós estamos dando prosseguimento à leitura e explanação do discipulado 1 e hoje nós estamos tratando da lição de número 7, a qual será estudada no dia 16 de outubro do ano de 2019. O título do discipulado de hoje é O Discípulo e a Obediência. O texto bíblico que nós temos como base e referência inicialmente é 1 Samuel, capítulo 15, verso de número 22. Diz assim o texto bíblico sagrado: Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Nós vamos direto para a leitura do comentário e introdução. A obediência, segundo definem os dicionaristas, é o ato de submeter-se à vontade de alguém. Nessa lição, porém, você vai aprender que, em se tratando do crente, a obediência não é tão restrita como querem os filólogos. Ela está profundamente ligada à fé, através da qual somos introduzidos à presença do Deus invisível, a quem voluntária e conscientemente nos submetemos. Por crermos na sua soberania sobre todas as coisas, nos dispomos a viver em obediência à sua palavra, à igreja e àqueles que ele estabeleceu para ministrar sobre o seu povo. Nós vamos iniciar o tópico de número 1, falando sobre exemplos de obediência dentro da Bíblia Sagrada, a qual é a nossa regra, nosso manual de regra e fé. A obediência é uma virtude exemplificada em todos os livros da Bíblia. Nela você também encontra registros sobre a desobediência e suas funestas consequências. Cabe-nos olhar para estes exemplos e tirarmos lições que nos ajudem a pôr em prática a obediência e não repetir os erros dos que não souberam honrar a confiança de Deus. Deixando bem claro, uma vez mais, que a Bíblia ela dá exemplos de homens de Deus que foram obedientes à sua palavra, mas também ela não omite homens que desobedeceram à voz de Deus e tiveram sobre si vamos dizer, consequências em relação à sua desobediência. Então a Bíblia é um livro, vamos dizer assim, claro, transparente, incisivo, para falar ao coração do homem. Cabe a nós, cabe ao discípulo ele pegar entre erros e acertos, pegar os acertos e propô-los a seguir. Nós estamos no tópico de número 1, nós estamos no ponto 1, a obediência de Abraão. Deus fez uma determinação ao patriarca baseado em algumas condições. Quais foram? Leia lá em Gênesis 12, verso 1, que você vai entender. Você descobriu que Abraão devia deixar a sua terra e a sua parentela, a casa de seus pais, e seguir para uma terra distante, a qual não conhecia. Essas condições implicavam basicamente numa coisa: obediência. Fica claro no texto que ele dependeria exclusivamente da direção de Deus. Você descobriu ainda que a obediência não impõe só condições, mas traz também privilégios. Abraão seria pai de uma grande nação, abençoado, engrandecido e uma bênção para todas as famílias da terra. E mais, aqueles que o abençoassem seriam abençoados, os que o amaldiçoassem seriam amaldiçoados.
Vale lembrar, por conseguinte, que todas as vezes em que Deus determinou alguma coisa a alguém, o intuito não era o obedecer por obedecer, ou simplesmente para fazer valer a sua soberania. Havia um propósito pré-estabelecido. Neste caso, o propósito maior era formar uma nação pela qual o Redentor Jesus Cristo viesse ao mundo. Se Abraão não obedecesse, ficaria privado de ter o privilégio de constar em sua biografia e registro de progenitor da raça judaica, que trouxe o Salvador da humanidade. Outro fato é destacar que a obediência do patriarca não foi um ato robótico, como se não tivesse personalidade. Ele o fez por saber a quem estava obedecendo e movido pela fé. Por isso, seu nome consta na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Não obstante Abraão ser um exemplo de obediência, houve um momento em que sua vida cuja precipitação trouxe consequências drásticas que repercutem até os dias de hoje. Foi quando Deus lhe prometeu um filho em sua velhice. Leia Gênesis 15, do 1 ao 16, e o 16 também, do 1 ao 16. Induzido por Sara, sua mulher, que já não acreditava mais em sua capacidade de gerar, nem mesmo por intervenção divina, Abraão acabou tendo um filho com sua serva Agar, fora do plano de Deus. O resultado é que logo surgiram os conflitos, principalmente depois que nasceu Isaac, o filho da promessa. Para resumir, ainda hoje as consequências aí estão, com as hostilidades entre árabes, que são os descendentes de Ismael, e israelenses, que são os descendentes de Isaac. Então, o ponto 1, ele traz basicamente um exemplo claro. Deus chega a Abraão, né, e fala a ele de forma audível, né, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua casa e vá para um lugar que eu ainda lhe mostrarei. A Bíblia diz que prontamente Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu para um lugar desconhecido, né? Ele confiou tão somente na voz de Deus e que Deus não o desampararia. Observação: esse foi um ato de obediência. Deixamos claro que Deus não exige obediência dos seus filhos apenas para mostrar a sua soberania, grandeza, ou para que o homem obedeça por obedecer. Na questão, exemplo que nós estamos tratando aqui de Abraão, Deus faria dele uma grande nação. Nós podemos abrir um parênteses aqui e entender que o plano de Deus estava acontecendo naquele instante, né? Por quê? Porque a promessa é que ele seria uma grande nação, pai de uma grande nação, a bênção estaria sobre a vida dele e a bênção chegaria a todas as famílias da terra. E como chegaria a todas as famílias da terra? Certamente, num futuro distante, mas no tempo de Deus, em relação à história de Abraão, a bênção viria a todas as famílias por intermédio de quem? De Jesus Cristo, né? Fazendo de forma resumida, nós sabemos que Abraão, ele foi pai de Isaac, Isaac consequentemente pai de Jacó, e Jacó nasceram as 12 tribos, das 12 tribos, uma tribo em específica, a qual o cetro não se apartaria dela, que é a tribo de Judá, e da tribo de Judá, em especial da descendência do rei Davi, humanamente falando, veio o Cristo. Então nós sabemos que ao exigir obediência a Abraão, havia um propósito, e dentre os propósitos, o maior propósito que era justamente trazer o Salvador ao mundo, né? Porém, como nós já dissemos, pela sua obediência, Abraão foi constado lá, como nós tivemos aí a lição anterior, ele foi constado lá na galeria dos heróis da fé. Mas a Bíblia também não omite atos desse homem de fé, né, que teve a sua fé amadurecida com o decorrer do tempo de forma gradativa. Ele também errou. Ou seja, na sua velhice, Deus lhe prometeu que a promessa de que ele teria muitos filhos, mas ele não tinha filho até então. Então, por precipitação da sua esposa, né, Sara, foi-lhe dada a concubina, a escrava egípcia, né, chamada Agar, e ele assim teve relação e teve um filho com ela.
observação. E esse ato de desobediência, de precipitação, de falta de confiança em Deus por um instante, ele acarretou prejuízos enormes, desde a questão conflituosa entre as duas mulheres, desde a questão conflituosa entre o filho de Abraão com Agar, que era Ismael, a situação conflituosa, né? Tudo isso, mas para nós entendermos que nosso ato de obediência a Deus, ele evita prejuízos futuros, nós podemos observar claramente que aquela atitude errada desse homem chamado Abraão, que tem erros e acertos na sua vida, trouxe consequências que até hoje repercutem no tempo atual. A exemplo disso, nós sabemos que dos filhos de Ismael, que era filho de Abraão, também descenderam 12 príncipes. E desses 12 príncipes, nós sabemos que Ismael é o pai dos árabes. E da nação, consequentemente, do filho de Isaac veio Jacó, de Jacó as 12 tribos, veio a nação dos israelitas. E nós sabemos que até hoje, no Oriente Médio, as nações que estão em torno de Israel, que são, entre aspas, são filhos do mesmo pai, no caso da mesma descendência, Abraão, hoje traz conflitos ainda existentes. Então, árabes e judeus, eles não se dão. Então, nós, resumindo aqui, né, já fechando o parênteses aqui, sabemos que Abraão foi um exemplo, mas não é omitido esse desacerto dele que repercute até hoje. E exaltando a questão do seu ato de obediência também, né? Porque esse foi um acontecimento que houve, mas Abraão foi amadurecido na fé, fez o quase sacrifício, ele teve uma fé tão suficiente que o ato dele quase sacrificar o filho, ele foi revisto através da pessoa de Cristo Jesus, que foi o cordeiro que foi sacrificado para salvar a humanidade. Seguindo após, nós estamos falando de exemplos de obediência, nós vamos falar da obediência de Paulo. O apóstolo certa vez declarou: não fui desobediente à visão celestial. Está lá em Atos 26:19. A frase isolada pode parecer simplista, mas olhando sob a perspectiva da vida do apóstolo, desde a sua conversão, verifica-se que ela reflete a realidade. Leia lá Atos 9, o verso 15. Quando Deus ordenou a Ananias que visitasse o apóstolo após o encontro deste com Cristo na estrada de Damasco, fica claro desde o princípio o seu propósito para com o até então perseguidor do evangelho. Ele era um vaso escolhido para proclamar a salvação aos gentios. Agora, faça você mesmo uma avaliação e veja se não foi isso mesmo que aconteceu com Paulo. Foram 3 viagens missionárias, alcançando toda a Ásia e também a Europa. Em Roma, as paredes da prisão domiciliar não foram suficientes para impedir que realizasse o seu ministério. Atos 28:30. Dali, irradiou o evangelho não só através daqueles que o visitavam, mas por intermédio das diversas cartas que de lá escreveu, ao lado de outras escritas fora da prisão. Elas passaram a compor o cânon da Bíblia Sagrada, através da qual hoje eu e você somos abençoados. O mundo todo foi beneficiado pela obediência de Paulo, que ao fim da vida pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, a parte A. Outro exemplo poderoso de obediência. Então, Paulo, quando estava diante de um julgamento, dando explicações, diante de um pretório, né, dando explicações e sendo acusado, né, de causar tumulto em Jerusalém, etc. Ele disse dessa forma: não fui desobediente à visão celestial. E que visão era essa? Essa visão foi na ocasião que ele, ainda como um perseguidor dos cristãos, que tinha nascido recentemente, né? Ele, como perseguidor, ele tinha autoridade, autonomia, cartas para ir a uma cidade chamada Damasco, para ali prender, matar, etc., aos cristãos. Jesus, aliás, ele aparece a ele
como uma luz, mais forte do que a luz do meio-dia. E ali há uma conversação. Jesus se manifesta numa língua que ele entendia, que era o hebraico, e ele dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, naquele instante, ele falou assim: Senhor, quem és? E ele falou assim: sou eu, Jesus, a quem persegues. E naquele instante, Jesus mandou que ele fosse à rua direita e ali esperasse, porque alguém iria orar por ele. Então, quando ele disse: não fui desobediente à visão celestial, ele estava dizendo disso, dessa parte. E vamos lá, e o que redundou dessa obediência dele? Nós sabemos muito bem que Paulo, no seu passado, ele foi uma pessoa que perseguia, que matava, que etc., que todo tipo de atrocidade. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, né, a Bíblia declara: se alguém agora está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Então ele foi renovado, recebeu a presença de Deus, arrependeu dos seus pecados, teve um contato com o evangelho verdadeiro. O profeta que orou por ele, por nome de Ananias, visitou ele. Na ocasião que ele teve encontro com Cristo, com aquela luz tão impactante, mais, diz a Bíblia, que era mais forte do que a luz do meio-dia, o que ocorreu? Ele ficou cego. E quando Ananias orou por ele, as escamas dos seus olhos caíram e ele foi cheio do Espírito Santo. Nós sabemos muito bem, nós podemos ver nos anais históricos, seja teológicos, seja nos anais históricos didáticos, né, podemos ver a história do apóstolo Paulo, que pela sua obediência, nós sabemos que ele conquistou a Ásia, ele pregou em toda a Ásia e também em toda a Europa. E o ato da sua desobediência, o ato da sua obediência a Cristo redundou não somente no alcance dessas pessoas de forma presencial, mas quando Paulo, ele preso por causa da sua fé, em prisão domiciliar em Roma, ali ele escrevia cartas e cartas para irem para as igrejas que outrora ele tinha visitado e até mesmo outras que ele ainda não tinha estado. E nós sabemos muito bem que o seu ato de obediência, ele resulta até hoje. Por quê? Porque nós temos 13 epístolas escritas por Paulo, né? E sabemos muito bem que foi por ato de obediência a Deus. Ou seja, nós sabemos que essas cartas, essas epístolas, elas entraram no cânon, ou seja, em livros autênticos, livros inspirados, livros que contêm realmente a palavra de Deus, que traz uma dinâmica para quem ler essas palavras. Tudo graças a obediência de um homem. Então, fazendo uma aplicação pessoal, vale a pena nós sermos obedientes à vocação, à chamada, a sermos obedientes àquilo que Deus tem nos chamado para, de alguma forma, fazer no seu reino. Ao final da sua vida, né, ele escreveu: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E o complemento desse verso é: desde agora aguardo a coroa da justiça, a qual me está reservada, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ou seja, o resultado escatológico, né, da vida de Paulo no futuro, nós também teremos o privilégio de ter, desde que obedeçamos, combatamos o bom combate e guardemos a fé em Jesus Cristo através da obediência. É bem claro que nós estamos, a obediência a qual nós estamos falando está totalmente relacionada à nossa fé. Amém? Então, 2 exemplos poderosos aí. Nós vamos para o tópico de número 2. O tópico de número 2 diz assim: a quem devemos obedecer? A partir dos exemplos acima, surge então a pergunta: a quem devemos obedecer? Nossa obediência é a Deus em primeiro lugar. Mas como obedecer-lhe, sendo ele invisível e transcendente? Como podemos obedecer a Deus através de sua palavra? É o ponto 1. Não obstante a sua transcendência, ou seja, a sua
elevada posição como Criador de todas as coisas, que habita num alto e sublime trono, Deus se revelou a nós através da sua palavra e de Jesus Cristo, seu Filho. Portanto, ao estudarmos a Bíblia, descobrimos os princípios que ele estabeleceu para reger a nossa vida como cristãos neste mundo. A palavra de Deus é a nossa regra áurea de fé, o padrão de obediência para com Deus. O Espírito Santo, por sua vez, ilumina a nossa mente e nos ajuda a descobrir como pôr em prática em nosso cotidiano os mandamentos bíblicos. Ele é o melhor intérprete das Escrituras. Então, essa questão é muito importante. Por quê? Porque aqui, esse contexto do número 2, ele diz que Deus ele é transcendente. Ele é invisível e transcendente. Ou seja, o que significa isso? Nós não vemos Deus fisicamente, visivelmente, e ele transcende. Ele está muito além do que podemos cogitar, Ele é grande, ele é imenso, ele tem uma posição de criador, né? E como podemos obedecer a esse Deus invisível e esse Deus que está além do nosso alcance humanamente falando? Nós temos a palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada que foi revelada. Então, ao estarmos em contato com a palavra de Deus que nos direciona à obediência, nós estamos obedecendo a Deus. A palavra inspirada, a palavra que revela o próprio Deus através da pessoa de Jesus Cristo, toda ela nos leva a um relacionamento ativo com o próprio Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, claro, que ele é o melhor intérprete da Bíblia Sagrada, ele que nos faz interpretar de forma clara os textos que nós estamos lendo. Então, com a ajuda desse intérprete poderoso, que é o próprio Deus, que é o próprio Espírito Santo, nós vamos compreender a maneira correta de obediência a Deus. Número 2, ainda fazendo parte do tópico de número 2, o tópico de número 2, ele inicia com uma pergunta, né, a quem devemos obedecer. Nós devemos, primeiro, obedecer a Deus através da sua palavra. O ponto 2 vai dizer assim, devemos obedecer à igreja. A igreja é a fiel depositária do plano de salvação na pessoa de Jesus Cristo. Abrindo parênteses aqui rapidamente, nós entendemos que igreja é todos aqueles que foram chamados para fora e agora formam um grupo. E dentro dessa formação, existe formas pedagógicas de ensino, existe a profecia, existe maneiras de se achegar a Deus, né? Então, Deus confiou à igreja, e é no seio da igreja, no meio da igreja, que está o plano de salvação, certo? Então, devemos obedecer à igreja. A ela estamos ligados mediante o novo nascimento. Assim sendo, devemos obediência à igreja. No primeiro concílio da igreja em Jerusalém, para discutir a questão do legalismo, relatado em Atos 15, está claro que ela teve participação nas decisões sobre os que os gentios deviam ou não acatar, né? Entendemos aqui, em Atos 15, foi o primeiro concílio, uma reunião geral, a respeito de alguns pontos teológicos que estavam sendo discutidos, né? A exemplo disso, por exemplo, os gentios, os judeus, né, queriam impor sobre os gentios convertidos o legalismo. Queria que eles continuassem praticando obras da lei, né? Se abstendo de alguns alimentos, etc. Né? Continuassem fazendo sacrifício. Então a igreja, com a sua liderança, né? Pedro, Tiago, enfim, Paulo teve uma participação também, Barnabé, eles chegaram à conclusão, claro, mediante a inspiração divina, mediante a própria palavra, né, de como deveria ser o comportamento dos gentios, a chegarem à conclusão que os gentios se absteriam da carne sufocada e dos ídolos e guardaria-se da corrupção do mundo. Então foi através da igreja que foi formulado essa decisão inteligente. Quando eu digo inteligente, não porque foi só homens que formularam, foram homens que se dispuseram diante de Deus para receberem de Deus uma revelação e um norte, uma direção para a condução da igreja naquela ocasião.
Continuando, é sempre bom lembrar que esta obediência é a luz da palavra e não o contrário. Bem claro, nós estamos aqui exaltando, claro, a posição da igreja, mas lembre-se, a obediência é a luz da palavra e não o contrário. Não é a igreja que estabelece o que a Bíblia ensina, mas a Bíblia que estabelece o que a igreja deve fazer. Isso deve estar muito claro, independentemente da igreja que você frequenta ou esteja a igreja local, né, sendo você uma igreja invisível, real e faz parte de uma igreja local, esta igreja, ela não é que determina além da Bíblia, desde que ela tenha respaldo dentro da Bíblia Sagrada. É a Bíblia que determina e que estabelece o que a igreja deve fazer. A igreja tem um dono e esse dono é Jesus Cristo. A igreja tem um cabeça e esse cabeça se chama Jesus Cristo. Além dele ter amado a igreja, ele se entregou pela igreja, né? Nós estamos falando do preço que foi pago lá na cruz por causa da igreja. Então não tem como ela ter autoridade maior do que a Bíblia ou autoridade maior do que o próprio Cristo Jesus, que é o fundador da igreja. Continuando, diz assim: tudo quanto ela faz ou ensina não pode se basear em textos isolados, mas os princípios gerais da Bíblia. Um princípio só pode ser assim considerado se tiver apoio em toda a palavra de Deus. Se não, pode ser uma boa opinião, mas não um princípio bíblico. Não adianta embasar em boas opiniões que sejam extras bíblicas, né? A seguir nós falamos que, a exemplo de um passado não tão distante, né, muitas denominações, muitas igrejas, segmentos religiosos, eles impunham, né, aos seus seguidores algo que era totalmente extra, contra a palavra de Deus, né? Nós podemos citar aí, por exemplo, a venda de indulgências. As pessoas tinham que comprar, por exemplo, pagava por um terreno no céu, né? São coisas que são exemplos enfáticos de como erroneamente se administrava, né, a alguns segmentos religiosos aí, né? Então, sabendo que não é por compra ou por valores de moeda que se adquire, entre aspas, um terreno no céu. A pessoa, para morar no céu, ela tem que ser lavada, remida no sangue de Jesus, ter uma vida obediente, e quando ela partir daqui ou quando no arrebatamento, ela vai estar com Deus, e não por meio de compra de indulgências, porque isso não é exigido dentro da Bíblia Sagrada. Predomina a Bíblia, não predomina a igreja, seja qual ela for. A Bíblia que deve predominar sobre aquilo que deve ser estabelecido, né, dentro do segmento da fé cristã, né? Então, ela passou, né, então alguns segmentos religiosos aí, passou a ser mais importante do que a Bíblia e a arbitrar o que ela ensina. Devemos, portanto, ter em mente, a palavra de Deus é sempre a base da nossa obediência. Grave isso, por favor. A palavra de Deus é sempre a base da nossa obediência. Até mesmo esse estudo que você está ouvindo agora, eu te desafio, né? Veja na Bíblia Sagrada se ela tem um respaldo. Ou, seja onde você estiver, qual segmento que você tem como meio de religião, filtre, analise à luz da Bíblia se aquilo que estão te ensinando ou te levando, conduzindo a fazer, né, ele tenha um respaldo bíblico dentro da palavra de Deus. Repetindo, a palavra de Deus é sempre a base da nossa obediência. O número 3, do tópico de número 2, né, o tópico 2 vem com a pergunta: a quem devemos obedecer? Nós devemos obedecer a Deus através da sua palavra, foi o que diz o número 1. O número 2, ele diz: nós devemos obedecer à igreja, né, sendo ela portadora da palavra, né? E também
nós devemos obedecer aos nossos pastores. Se a Bíblia é o nosso árbitro, ela determina que devemos também obedecer os nossos pastores. Leia o que está escrito em Hebreus 3,17. Não obstante ser a salvação individual, você descobriu que a responsabilidade de ministrar as nossas vidas é do pastor, de quem Deus vai cobrar prestação de contas um dia. Cabe-lhe, portanto, expor a palavra para o nosso ensino e crescimento espiritual. Da nossa parte, como determina a Bíblia, cabe-nos atentar para os seus conselhos, ouvir-lhe as recomendações, obedecer-lhe, sempre compulsando a Bíblia, pois este é um direito de todos os crentes, ter acesso e direito à Bíblia Sagrada para comparar o ensino que está recebendo com a palavra de Deus. Aqui vale a seguinte cautela: se por acaso o seu pensamento está divergindo do que pensa a unanimidade da igreja, acenda uma luz de advertência, pois o Espírito Santo não é capaz de divergir de si próprio, dando-lhe uma iluminação diferente daquela concedida aos líderes da igreja. Então a Bíblia é enfática em dizer que devemos obedecer aos nossos líderes ou pastores. A tradução é líderes, mas também em algumas traduções se diz a palavra pastores. Devemos obedecer aos nossos pastores, porque fazendo isso com alegria, porque de outra forma não é útil, né? E também porque são eles que hão de dar conta das nossas vidas, das nossas almas a Deus. Então, sobre o líder pastoral está uma responsabilidade de um cuidado pastoral. E esse cuidado implica na orientação correta através da palavra, no conselho de Deus na medida, no ensinamento, na intercessão e tudo isso. Então é por isso que, estando ele enrustido da autoridade divina, bíblica, sim, ele tem mérito de obediência, de obedecer, ser obedecido mediante a palavra de Deus ministrada através da sua vida, tá? Há certos questionamentos e há certos segmentos religiosos aí que implica na questão de não existir pastor, mas a Bíblia ela é enfática lá nos textos de Efésios, em especial no capítulo 4, a partir do verso 11, vai dizer bem claro que ele mesmo deu, ele quem? Jesus. Ele mesmo deu uns para pastores, uns para doutores e reticência. Então ali os ministérios estabelecidos pelo próprio Cristo. Então nós não estamos falando aqui do estabelecimento de um líder para que ele tenha autoridade maior do que a Bíblia, ou ele use da posição que ele está para manipular o rebanho, como há outros segmentos que assim fazem, mas que ele seja um líder, portador da palavra, cheio do Espírito, para que, ao falar, a autoridade de Deus esteja na vida dele e, voluntariamente, as pessoas que ali frequentam esse espaço, esse ambiente que é a igreja, possam prontamente obedecer. Se há alguma confusão, busque a presença do Espírito. Por quê? Porque se a liderança estabelecida, ela sendo de Deus, bem claro, ela não vai divergir em opiniões que venham de Deus. Eu não estou falando que não haja isenção de erros simples, mas na condução da Igreja de Jesus Cristo, os líderes, eles têm que procurar ter a mente de Cristo para transmitir todo o conselho da parte de Deus. E assim, eis a necessidade de ouvirmos, sim, obedecermos, de acordo com a palavra de Deus, também a nossa liderança local. Prosseguindo, nós vamos agora para o tópico de número 3, e ele traz como título Efeitos da Obediência. Para finalizar, veja na Bíblia os efeitos da obediência na vida dos que a praticam. Ponto 1. Os que obedecem a Deus têm o Espírito Santo. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós,
e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Essa é uma expressão de Paulo. Então, ele disse que o Espírito Santo estava na vida dele por ato de obediência. Então, não adianta se rebelar contra a palavra de Deus, né? Entenda bem, não estou colocando os líderes como intocáveis, mas não adianta se rebelar contra a palavra proferida pelos líderes, pelos pastores, desde que eles estejam em comunhão e estejam em respaldo com a palavra de Deus, e querer ter uma vida harmoniosa na presença do Espírito Santo. Essas duas coisas não combinam. Então, nós estamos falando da obediência a Deus, nós estamos falando da obediência à igreja, e nós estamos falando da obediência à liderança, e indubitavelmente sobre a autoridade da palavra. O ponto 2, nós estamos lendo aí os efeitos da obediência. O ponto 2, os que obedecem a Deus são inabaláveis. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. E o contexto diz que aquele que ouve, pois, essas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, rios, chuvas, deram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé, inabalável. Então é uma característica que é alcançada por aqueles que obedecem. Por quê? Porque todos aqueles que ouvem, a palavra ouvir ali, ela implica em ato de obediência. Ela implica no ato de, a partir do momento que eu tenho conhecimento e ouço o conhecimento, eu colocar em ato de prática. E isso implica obediência. Nós estamos falando ainda dos efeitos da obediência. Os que obedecem a Deus são conhecidos. Quanto a vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16:19. Ou seja, aqueles que obedecem a Cristo, ao Senhor Deus, à sua palavra, ao Evangelho de Jesus Cristo, à Bíblia Sagrada, ele não tem como ficar oculto do mundo, né? O mundo vai de alguma forma, mal interpretado ou não, ele vai entender que o ato de obediência ele vai estar explícito, né? O ato de obediência daquela pessoa dentro do meio que ele convive, ele vai ser notado pelas pessoas que estão ao seu redor. Ponto 4 ainda, os que obedecem a Deus o glorificam, visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. 2 Coríntios 9:13 implica numa situação em que Paulo, levantando donativos para suprir a necessidade de Jerusalém, que estava com fome, né, numa seca, numa carestia, então ele disse que as pessoas que estavam correspondendo àquela chamada para abençoar outros, eles estavam confessando submissão, confessando obediência, né? Para com Deus, porque Paulo não estava falando de si próprio, ele tinha o Espírito Santo e agia conforme o Espírito Santo. Então a ação dele de pedir foi movida por Deus. Então o ato de obedecer à expressão e à palavra de Paulo implica diretamente uma submissão não só a Paulo, mas uma submissão ao próprio Deus para abençoar pessoas que estavam padecendo necessidade e carestia. O ponto 5 diz: quem obedece a Deus é irrepreensível. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Essa referência maravilhosa, você precisa ler, está lá em Filipenses, capítulo de número 2, o verso 12 ao verso 15. Paulo,
ele exalta a obediência da igreja de Filipos, né? De sorte, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença. Paulo estava destacando, vocês não me obedecem, ou seja, como instrumento e como porta-voz de Deus, como apóstolo, como um cuidador da igreja, como líder, vocês não me obedecem só quando eu estou presente, mas também como estou quando eu estou ausente. Eu acho que isso ela exalta o cerne da obediência, né? A obediência ela deve ser prestada não só quando nós temos que prestar, entre aspas, conta presencialmente, mas sim quando não tem nenhum olhar nos vendo e nossa atitude é de submissão, de reverência, de obediência, e disso vem a recompensa de Deus, e temos sim poder para, mediante a obediência prestada, temos poder para ser como astros no meio de uma geração corrompida e perversa, como luz no meio de uma escuridão. No discipulado, para nós fecharmos, né, vamos lá, a lição vai nos arremeter ao seguinte propósito: faça um propósito a partir de agora de ser um exemplo de obediência para aqueles que se converteram depois de você. Lembre-se que eles precisam ter um modelo de vida condizente com a palavra de Deus, e você pode ajudá-los com o testemunho de sua sujeição a Cristo. Ou seja, quando eu me sujeito a Cristo, eu sou exemplo para outros que olham para a minha vida, para a nossa vida, e às vezes neófito na fé, começou a caminhar agora, eles precisam de referências firmes em Cristo para também desejarem seguir. Número 2, você deve estar em sintonia com o pastor de sua igreja, procurando obedecer-lhe à luz da palavra de Deus, bem claro. Em todo momento aqui, o discipulado ele deixou bem claro, a obediência à luz da palavra de Deus, pois a ele Deus constituiu para apacentar o rebanho. Foi ao líder pastoral que Deus incumbiu e chamou-o à responsabilidade e dotou-o de capacidade, dons e ferramentas para exercício de um verdadeiro pastoreio, ou seja, cuidar, nutrir, zelar, levar as pessoas à presença de Deus, gerenciar, governar, definir metas, enfim. Então, realmente, o pastor, o verdadeiro pastor, ele deve ser obedecido, honrado, né? E tratado como um homem de Deus, né? Número 3, evite as murmurações, não participe de grupos dissidentes, não siga o conselho daqueles que, desobedientes, não querem submeter às normas da igreja, rebelando-se contra ela, né? Não vá para grupo, né? Não se envolva com grupos dissidentes que se rebelam contra Deus e se rebelam contra alguma situação que não concordam, né? E tudo deve ser analisado, claro, à luz da palavra de Deus. 4, qualquer que seja a circunstância, saiba que Deus é o dono da igreja e Senhor do tempo. Ele tomará na hora oportunas providências cabíveis. Ele, como dono da igreja, no momento certo, aquilo que for preciso tomar como meio de correção para qualquer pessoa, ele vai fazer. Não obedeça apenas por obedecer, mas que sua submissão seja fruto de uma razão maior, a fé no Deus Todo-Poderoso. Para fecharmos, é bom lembrarmos que o texto que nós tomamos como base, na qual Samuel é dito ali, né? Que é melhor obedecer do que o sacrificar. O contexto dessa história está no Antigo Testamento. Disse que Deus deu uma ordem, que uma nação que no passado se opôs ao povo de Israel para que não avançasse, para que não subisse a avançar para tomar o território de Canaã, uma dessas nações foi um povo chamado Amalequitas. E esse povo de Amaleque, eles permaneceram vivos, né? Não foram destruídos, mas quando chegou no reinado do primeiro rei da monarquia de Judá em Israel,
Foi dito através do profeta Samuel, que era o porta-voz de Deus, que os amalequitas deveriam ser exterminados, correto? Então, Saul foi em combate a esse povo chamado amalequitas, só que desobedeceu a ordem de Deus, porque na realidade era para ser dizimado tudo, animais, pessoas, era a ordem de Deus, era exterminar, porque Deus julgou assim necessário. Deus é juiz, ele julgou que era necessário assim, tanto pelo passado quanto para o cumprimento das promessas dele, do povo tomar posse da terra, correto? Então, sendo assim, Saul foi, porém, preservou ali, ele não fez conforme Deus tinha mandado, ele preservou as ovelhas, preservou parte do gado, e Samuel, como aquele que tinha que verificar se a ordem tinha sido cumprida, porque não era a ordem de Samuel somente, era a ordem do próprio Deus. Samuel era só um instrumento para transmitir a ordem de Deus, né? Então, quando ele foi se aproximando e ele perguntou: que balido de ovelhas eu estou ouvindo, que mugido de vacas eu estou ouvindo. Então Saul, que era o rei, o monarca, que era responsável por ter exterminado tudo, ele tenta se justificar dizendo: nós guardamos as ovelhas, parte desse gado, para oferecer sacrifício ao Senhor. Ele queria justificar a desobediência dele camuflada em um ato benevolente ou um ato de religiosidade, né? Um ato de piedade. Mas aí que entra a expressão de Samuel. Tem Deus mais prazer em obediência do que em holocausto? Então o prazer de Deus é na obediência. Ou seja, trazendo para os tempos atuais, não adianta uma pessoa ser frequentador de um determinado círculo religioso, uma igreja até mesmo evangélica, e andar em contradição. Ela faz tudo lá do bom e do melhor, pensando que assim justifica atos de desobediência. Então, e ainda mais, né, para aprofundar no significado, Samuel disse: a desobediência ela é pecado de feitiçaria. Então, rebelar-se contra Deus é um ato até mesmo de feitiçaria. E para nós fecharmos, nós sabemos que podemos ter em torno de nós pessoas, né, que podem ser uma referência, exemplo de obediência. Mas eu quero mostrar dentro da Bíblia Sagrada um modelo ainda maior, mais forte e mais poderoso. Nós sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele dispunha de toda a glória junto ao Pai e ao Espírito Santo da glória. Ele se submeteu a vir em forma de homem. A Bíblia diz assim: ele se tornou forma humana. Ele passou por tudo que ele tinha que passar e sentiu na pele as dores da humanidade, sentiu o pecado, trouxe o pecado sobre si. Mas a Bíblia diz da seguinte forma, que mesmo sendo filho, ele foi obediente. Mesmo sendo filho, ele foi obediente à morte, e à morte de cruz. Mas o resultado disso foi que, pelo que Deus o exaltou soberanamente, pelo que lhe deu poder deu um nome sobre todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra. Então a Bíblia, ela, dentre muitos exemplos de obediência, dentre muitos exemplos, ele destaca um modelo perfeito de obediência, e o modelo perfeito de obediência é Jesus Cristo. Então a referência está lá em Filipenses capítulo 2, o verso 5 vai dizer assim, e o verso 8, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele é o maior modelo de obediência
registrado nas Escrituras. Se Jesus não assumisse a cruz, cumprindo assim os propósitos e as promessas de Deus relativos à salvação dos homens, tal salvação seria simplesmente impossível. Então, que você se motive em Deus e que o Espírito Santo envolva essa palavra e faça com que ela não fique só alojada no seu coração, mas fique alojada no seu coração e te desafio a prática dela, porque, como disse Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. O atender é melhor do que a gordura de carneiros. Muito mais, infinitamente mais, do que o sacrifício que Saul pudesse prestar a Deus, ele queria infinitamente mais o ato de obediência. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude em nome de Jesus Cristo. Fechamos aqui, lembrando que essa aula será lecionada hoje na ADEMB. O endereço é Rua Érico Cipriano Freire, número 180, bairro é o bairro Sinara. Eu vou dar uma referência certinha aí, ó. Corpal, subindo a Rua da Corpal, segunda esquina, bem na esquina, ali no bairro Sinara, aqui na cidade dos